Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Eu agradeço assim ao convite, creio que do pastor Alex e o conselho da igreja, que nos convidou a falarmos da palavra do Senhor nosso Deus nesta noite aos irmãos. Desta feita, eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Capítulo 3. Leiamos do verso 5 ao verso de número 10. Onde nos diz assim a palavra do Senhor: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém, irmãos, até aqui. Oremos mais uma vez, rogando a graça do Senhor Deus, que Ele nos guarde e nos preserve para sermos fiéis e falarmos aquilo que a Sua palavra tem a nos dizer. Pai bendito, mais uma vez nós rogamos a graça do Senhor. Pedimos que o Senhor Deus nos fale por meio da Tua palavra, apesar de mim, que como pregador, que o Senhor Deus me guarde do erro, pedindo com que o Teu Santo Espírito me direcione a falar aquilo que é para a edificação do Teu corpo, a edificação da Tua igreja, Pai. Nós Te rogamos mais uma vez, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu tenho um grande desafio aqui com os irmãos, e os irmãos também correm um grande risco, né? Eu perguntei do irmão qual é o meu tempo, ele disse, não se preocupem, não se preocupa, meu irmão. Eu digo, olha, eu sou cria do Ivon, então quem conhece o pastor Ivon aí, sabe que o pastor Ivon de 1h30 para frente, né? Mas não chego a isso, não. Quando a primeira vez que eu fui pregar na Getsemane, no outro domingo o conselho comprou um relógio, né? E fica um relógio na minha frente, assim. Então os irmãos estão correndo um pouco de risco. Mas falando do nosso desafio, o apóstolo Paulo, ele escreve a sua carta aos irmãos da igreja em Colossos. Tentar contextualizar muito rápido aqui alguma coisa dessa carta. Ao que tudo indica, o apóstolo Paulo não fundou essa igreja, ele soube da existência dessa igreja por Epáfras, que possivelmente era o pastor dessa igreja, pastor desses irmãos. Em linhas gerais, a igreja está sofrendo ataques contra a doutrina. E esses ataques doutrinários, ele é um sincretismo religioso, que tem vários elementos. E eles têm algo em comum. Esse sincretismo religioso, eles atacam a suficiência de Cristo. Então, a carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma defesa da supremacia de Cristo, ou da suficiência de Cristo. Então, por isso que nós vamos ver o apóstolo Paulo falando aqui sobre tudo, do verso 13 ao verso de número 23, mostrando que o Senhor Jesus Cristo é nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo ele é o Criador do universo, o Senhor Jesus Cristo é aquele que sustenta toda a criação, o Senhor Jesus Cristo ele é o cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo é a imagem de Deus, o Senhor Jesus Cristo é aquele que realiza a obra da reconciliação, a obra da redenção, e a pessoa de Cristo exaltada nesta carta
de maneira, não que nas outras não sejam, nas Escrituras, mas a intenção do apóstolo Paulo é exatamente mostrar a suficiência de Cristo. Porque esse sincretismo religioso, ele é muito importante nós compreendermos o erro doutrinário, sobretudo dentro desse aspecto aqui de Colossos, é porque eles aceitavam a pessoa dizer, o Senhor Jesus Cristo é Senhor, ok, mas tu deve observar a lei judaica, porque se tu não observares a lei judaica, tu não vai ser salvo. Tu crê em Jesus Cristo, ok, mas tu tem que observar alguns requisitos que têm a ver com rigores ascéticos, regras que devem ser seguidas. Tu conhece o Senhor Jesus Cristo, tu serve a Cristo, legal, mas tu tem que observar a questão do culto aos anjos também, porque senão tua salvação não vai ser completa. Tu tem Cristo, ok, mas tu deve buscar um conhecimento secreto, que o apóstolo Paulo vai, no capítulo 2, verso 8, ele vai, vou sumarizar aqui, a exortação que o apóstolo Paulo traz com respeito a esse erro doutrinário. Ele diz no verso 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo é como se ele resumisse o perigo que esses irmãos estavam correndo. Ele vai dizer, ele vai usar o verbo enredar aqui, a ideia do verbo enredar é levar cativo, a ideia de uma armadilha, aonde as pessoas vão ser levadas cativas. Como os pássaros, a ideia de uma rede que era posta para pegar alguns pássaros, e esses pássaros iam ser levados cativos, alguns para ser comidos, outros para ficar no cativeiro. E quando nós observamos aqui, o apóstolo Paulo, no verso 13, ele diz que o Senhor, nosso Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E a ideia aqui é como se nós fôssemos despojo de Cristo. A imagem que nos vem é a imagem do Senhor Deus com mão poderosa, libertando o seu povo da terra do Egito. O Senhor Deus liberta o seu povo com mão poderosa, e o apóstolo Paulo está dizendo, o Senhor nosso Deus, como o Senhor, ele nos tira do império das trevas, nos traz para o reino do Filho do seu amor, nós somos como se fôssemos despojos do Senhor Jesus Cristo. Essa ideia do verbo enredar, ele tem também esse sentido de levar cativo como um despojo. Então o apóstolo Paulo ele faz essa exortação dizendo, olha, cuidado, que esse erro teológico, ele quer levar vocês cativos novamente, quer prender vocês. Ele vai dizer que isso aparece numa forma de filosofia, termo aqui, filosofia não é como nós compreendemos hoje, mas pode ser entendido como qualquer sistema religioso que apresente os passos redentivos, poderia assim dizer, ou uma espécie de redenção, que ele vai classificar isso como sutilezas, tradição dos homens e rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então isso é muito importante nós compreendermos esse aspecto doutrinário, porque o aspecto doutrinário ele vai nos conduzir ao aspecto prático da vida cristã. Então nós podemos dividir essa carta aos Colossenses em duas partes. A primeira parte que vai até o capítulo 2, do verso 23, que trata, poderíamos assim dizer, dessa parte doutrinária, onde o apóstolo Paulo ele vai mostrar quem é Cristo, ele vai refutar os erros que estão sendo apresentados a essa igreja, e do capítulo 3 em diante ele vai fazer como se aplicações práticas da doutrina. O que nós temos aqui? Nós temos a ortodoxia da igreja, que nós temos que aprender, procurar, compreender a doutrina, a palavra do Senhor Deus, nós temos que ter o apego às Escrituras Sagradas e compreendermos a doutrina do Senhor, para com que nós possamos viver de acordo com ela. Então, dentro entendido esse aspecto de que nós precisamos da doutrina, e aqui não é o foco com os irmãos nessa noite, mas sim na parte prática da fé, onde o apóstolo Paulo agora está fazendo aplicações práticas com respeito ao que nós podemos olhar aqui dentro desse texto como marcas da verdadeira santificação. Por quê? Porque após todo o sistema religioso, sobretudo que era apresentado aqui também em Colossos,
ele apresentava um sistema de vida santificada, uma vida de santificação. O apóstolo Paulo aqui, do capítulo 3, do verso 5 ao 10, e prossegue mais adiante, mas nós vamos nos deter até aqui, ele vai mostrar essas marcas, a marca de uma verdadeira santificação. Então, minha proposta com os irmãos é nós verificarmos dentro dessa perícope aqui, dentro desse espaço, desse texto, algumas marcas, aquilo que marca uma verdadeira santificação. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de observar com os irmãos, aqui no verso 5, onde o apóstolo Paulo, ele usa o verbo morrer. Ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O primeiro aspecto que nós podemos ressaltar aqui é o aspecto da mortificação. Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. Nós temos um verbo que é conhecido no nosso português como necrotério ou necrose, que o apóstolo Paulo ele vai usar lá em Efésios, capítulo 2, dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele usa esse verbo aqui, essa palavra que significa morte ou cadáver. Quando o apóstolo Paulo ele usa esse verbo aqui, ele está nos falando sobre mortificar, se nós observarmos aqui, a nossa natureza terrena. Então, isso nós podemos chamar de aspecto negativo da santificação. Não negativo, eu preciso explicar esse termo aos irmãos, quando me refiro como negativo, não que seja algo ruim, mas são aspectos do mandamento que tem o não faça, o não na frente. São os imperativos, como o não matarás. Então, ele tem um aspecto negativo de eu não fazer aquilo. Por isso, o não, ele me dá esse aspecto de negatividade, de dizer que eu não devo fazer. E como vai ter mandamentos que dizem, com aspectos positivos, que diz assim: faça isso. É algo que eu devo agora adquirir. Mas esse aspecto aqui do fazer morrer é algo que eu não devo mais praticar. Tem um não envolvido aqui, tem uma negação que deve ser executada por aqueles para quem o apóstolo Paulo escreveu. O apóstolo Paulo, após falar de Cristo, de doutrinas, da excelência da obra de Cristo, agora ele vai dizer: olha, vocês estão salvos em Cristo Jesus, aquilo que vocês creem, a ortodoxia de vocês deve ser demonstrada na ortopraxia de vocês, na prática de vida. E dentro dessa prática de vida, de santificação, vocês devem fazer morrer, mortificar a natureza de vocês, ou a velha natureza de vocês. E aí nós podemos fazer uma pergunta ao texto: o que nos possibilita de nós mortificarmos os nossos pecados? Ora, quando nós olhamos um pouquinho mais para trás, aqui no capítulo 2, no verso de número 12 e 13, o apóstolo Paulo ele vai nos falar da nossa união com o Senhor Jesus Cristo. Isso é algo muito importante, porque a mortificação de pecados, ela não acontece se nós não estivermos unidos ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui no capítulo 12: tendo sido, pois, sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Em linhas gerais, o apóstolo Paulo está falando da regeneração para esses irmãos. No verso 11, ele diz: olha, em Cristo vocês foram circuncidados. Por quê? Porque havia os judaizantes, essa linha judaizante no meio desse sincretismo religioso, que eles dizem: olha, vocês têm o Senhor Jesus Cristo, mas vocês agora precisam circuncidar, praticar a circuncisão. Do contrário,
vocês não serão salvos. E o apóstolo Paulo vai dizer, vocês não precisam da circuncisão. Porque o Senhor Jesus Cristo é aquele que realiza a obra da circuncisão no coração de vocês. Vocês já foram circuncidados no vosso coração, que é a circuncisão de Cristo, onde não precisa mais derramamento de sangue, sacrifício cruento, porque o próprio Senhor Jesus Cristo já derramou o seu sangue precioso. Ora, e aí ele vai nos falar dessa nossa união com Cristo. No verso 12, nós temos aqui o verbo sepultar, quando ele diz sido sepultados, e o verbo ressuscitar. Esses dois verbos, eles são uma palavra composta, todos dois, de uma preposição grega, que denota união. Então, antes do verbo mortificar, ou aqui ser sepultado, que é a mesma ideia, e do verbo ressuscitar, que é ressurgir ou reviver, juntamente com eles, antes tem uma preposição que significa uma união, juntamente com. Por isso, os tradutores, e aqui a nossa tradução, ela é bem fiel a esse verbo, quando ela diz, no qual fostes sepultados juntamente com ele. E juntamente com ele também vocês foram ressuscitados. O que nós temos aqui? Doutrina da aliança. O Senhor Jesus Cristo é o nosso representante pactual, que quando ele morreu, ele nos representou na sua morte, e quando ele ressuscitou, nós estávamos representados em Cristo. E aqui nós temos a nossa união com Cristo. Isso é importante nós compreendermos, porque para com que haja a santificação, primeiro a pessoa tem que ser uma pessoa regenerada. A pessoa ela tem que estar unida ao Senhor Jesus Cristo, em uma união pactual. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Quando ele fez nos representando diante de Deus. Ele morreu em nosso lugar. Ele é aquele a quem o Senhor Deus prometeu que esmagaria a cabeça da serpente. É o descendente da mulher. É o segundo Adão. Para com que alguém consiga, ou para com que alguém mortifique os seus pecados, cumpra esse imperativo que o apóstolo Paulo está dizendo, de fazer morrer a natureza terrena. Em primeiro lugar, essa pessoa precisa estar unida a Cristo. Do contrário, ele vai ser uma pessoa ascética. Vai seguir regras e mais regras e mais regras. E como no verso 23, aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma crítica aos ascéticos que estavam lá também, que colocavam um monte de regras para os irmãos. Olha, vocês têm Cristo, mas vocês têm que seguir esse monte de regras. E no verso 23, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele conclui dizendo contra esses ascéticos, pessoas que não estavam unidas a Cristo, mas que buscavam santificação, uma santificação fora de Cristo. Ele diz, tais coisas, essas regras, com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e falsa humildade e rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a imoralidade. Essas regras não livram ninguém do pecado. A pessoa continua escravo do pecado. O único que pode nos livrar do pecado é o Senhor Jesus Cristo. Então, para com que esse imperativo seja cumprido, primeiramente nós precisamos estar unidos a Cristo. E aqueles que estão unidos a Cristo Jesus, nós precisamos compreender que essas pessoas já são santificadas. Há uma santificação definitiva para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há o que Barvik vai chamar de santificação passiva. Nós não fizemos nada. Nós não precisamos, não fizemos nada para merecer essa santificação. Quando o Senhor Jesus Cristo ele nos redime dos nossos pecados, nós somos santificados nele. Isso é uma obra puramente graciosa do Senhor. Todo crente ele já está puro, purificado e santificado em Cristo Jesus.
E com isso nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos livra imediatamente, quando Ele nos salva, do poder condenatório do pecado. Nós, como pecadores, todo homem que já nasce nessa condição de pecado, depravado, mas quando essa pessoa está unida ao Senhor Jesus Cristo, foi regenerada por Cristo, essa pessoa ela foi livre do poder condenatório do pecado. Nós não seremos mais condenados ao pecado. Todo aquele que está em Cristo não será mais condenado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estamos justificados, livres do poder condenatório do pecado. Como também nós imediatamente somos livres do poder escravizante do pecado. O crente, ele não vai servir o pecado ou viver em uma vida pecaminosa como um escravo, como um ímpio e como o ímpio vive. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, ele vai dizer que o ímpio ele é um escravo da carne, do mundo e de Satanás. E por isso ele é filho da ira. Receberá a ira de Deus sobre si, mas o crente não. Aquele que está unido a Cristo, ele já foi livre, tanto do poder condenatório, quanto do poder escravizante do pecado. Isso nós podemos chamar de santificação definitiva, realizada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós somos separados agora para o Senhor e para o seu serviço. Barvink nos diz assim: nesse sentido, a santificação, assim como a justificação, é um dom e uma obra de Deus, atribuída, por sua vez, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus Trino. A esse respeito, os crentes são passivos. A nossa santificação deve-se, em primeiro lugar, ao novo nascimento, ao fato de estarmos unidos a Cristo. A conversão, ela antecede a santificação. Não tem como alguém ser santo se essa pessoa ainda não nasceu de novo. Esse é o sistema bíblico de santificação. Primeiro eu sou regenerado, e agora eu vou viver em santidade diante do Senhor Deus. Nós encontramos um sistema religioso muito parecido com o que também era apresentado aqui em Colossos, nos nossos dias, que diz que a pessoa deve primeiro buscar a santidade, a santificação, para com que Deus veja o esforço dela e ela venha a ser salva, porque ela se santificou, ela se esforçou, e Deus viu o esforço dela em ser santa. Isso é uma heresia. Quando o apóstolo Paulo diz: primeiro vem a regeneração, a nossa união com Cristo, depois vem a santificação. A ordem no qual essa carta e as demais cartas do apóstolo Paulo também são organizadas, elas nos ensinam isso. Primeiro, Cristo nos salva, para nós vivermos agora em santidade e pureza diante dele. Porque ninguém é livre do pecado pelas suas próprias forças. Ninguém vencerá o pecado se não for em Cristo Jesus. Sem Cristo ninguém vencerá os seus pecados. Sem Cristo ninguém será santo. Não existe santificação sem o Senhor Jesus Cristo. Mas esse verbo aqui, morrer, ou o verbo mortificar aqui, ele me ensina ainda mais uma verdade, mais um aspecto da santificação. Nos ensina que a santificação ela é ativa também e progressiva. Esse verbo santificar ele se encontra ou encontra-se na voz ativa do verbo. E a voz ativa significa, aqui nesse verbo, significa que nós, para quem o apóstolo Paulo está escrevendo, nós temos a responsabilidade de agir. O ato de mortificar o pecado é nosso. A soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana. Ninguém pode dizer assim: eu sou salvo, eu creio no Senhor Jesus Cristo, e agora eu vou viver de braços cruzados. Eu já sou salvo, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Nós temos responsabilidade. A salvação,
ela nos traz responsabilidade, e responsabilidade de santificação. Então, esse verbo, ao estar na voz ativa, ela nos ensina isso. Que a santificação, ela é responsabilidade de todo crente. A santificação é uma ação de Deus em nós, na qual nós temos total responsabilidade. Por isso ele diz, fazei morrer. Nós temos aqui um imperativo, porque o verbo também se encontra no modo imperativo. É uma ordem. Vocês não podem dizer que estão em Cristo e viver uma vida de pecado. Vocês devem fazer morrer a natureza terrena de vocês. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo. Está dizendo para esses irmãos, e até para eles verem, que aqueles que estão, os hereges, no meio da igreja, eles dizendo que estão vivendo em santidade diante de Deus, mas estão, quando na verdade estão vivendo a impureza da natureza terrena. E era para os irmãos entenderem, esses daí não têm Cristo, esses daí não estão vivendo em santidade diante do Senhor. Ainda, citando Barvinck, ele nos diz assim, a santificação, porém, não se esgota por aquilo que é feito para e nos crentes. Admite-se, em primeiro lugar, que ela é uma obra e um dom de Deus. Ela é um processo no qual os seres humanos são passivos, assim como na regeneração, da qual ela é a continuação. Mas com base nessa obra, na obra de Deus, na obra redentiva de Cristo, nos seres humanos, ela adquire, em segundo lugar, um significado ativo. E as pessoas são chamadas e capacitadas por Deus a se santificarem e a dedicarem toda a sua vida a Deus. De fato, a santificação ativa coincide com aquilo que é chamado de arrependimento contínuo, diz Barvinck. Então, essa mortificação, nós devemos entender que a santificação, ela consiste, em primeiro lugar, em nós mortificarmos a nossa natureza terrena. Nós só podemos mortificar se nós estivermos unidos a Cristo, que morreu por nós e nos libertou do poder condenatório e do poder escravizante do pecado. Mas por que ainda nós agora devemos ter uma atitude ativa contra o pecado? Porque ainda nós vivemos na presença do pecado e sofremos a influência do pecado aqui neste mundo. Nós vivemos ainda em um mundo caído. A nossa natureza ela é corrupta, ela é tendenciosa ainda ao pecado. Significa que todos os dias, meus irmãos, nós devemos lutar contra a nossa própria natureza. Significa que todos os dias nós sofremos sim a influência do pecado na nossa vida. Significa que nós vivemos ainda em um mundo caído. Nós somos regenerados, sim, por Cristo. Temos uma nova vida, mas vivemos em um mundo caído. E o apóstolo Pedro, ele vai dizer que nós somos peregrinos nesta terra. Nós somos estrangeiros, estamos aqui de passagem. Nós temos um lar que é celestial. E lá sim, nesse novo lar celestial, no novo céu, na nova terra, nós estaremos tanto livres do poder condenatório, do poder escravizante, que nós já estamos livres do poder condenatório e escravizante, e seremos livres da presença e da influência do pecado. Quando o Senhor Jesus Cristo redimir toda a sua criação. Então, porque nós devemos, e as Escrituras nos ensinam, e o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos responsabilidade na santificação, porque nós sofremos a influência do pecado na nossa carne. Nós sentimos e devemos lutar contra o pecado todos os dias, até o dia que o Senhor Deus nos chamar. É uma luta diária. O que deve ser mortificado? O apóstolo Paulo nos mostra que ele não apenas nos dá uma exortação, uma ordem para nós fazermos, que é mortificar a nossa natureza terrena. Por natureza aqui, ele usa um substantivo que significa membros do corpo humano.
Interessante. Nos membros que sofrem as inclinações de uma natureza caída. Calvino, ele nos auxilia, e falando de natureza terrena, ele nos diz assim: pois ele concede nossa natureza como sendo, por assim dizer, uma massa formada de diferentes vícios. Portanto, estes são os nossos membros, visto que, de certa maneira, estão fundidos a nós. Nossa natureza terrena, meus irmãos, é a nossa inclinação pecaminosa, da qual nós estamos a cada dia sendo libertos dela. Sinclair Fredson, ele nos diz assim: haja decididamente, imediatamente, mesmo que seja doloroso. Está parafraseando o Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus Cristo diz: olha, se tua mão direita te faz pecar, arranca, joga fora de ti. Jesus descreve de forma terrível aquilo que os outros autores do Novo Testamento chamam de mortificação. É como arrancar seu próprio olho ou cortar fora um membro do seu próprio corpo. Causará dor, lágrimas e sangue. Haverá sintomas de abstinências depois da amputação. As consequências parecerão praticamente insuportáveis, mas a natureza drástica da solução é simplesmente o que indica o perigo radical e absoluto do pecado. Não é um caso de negociação. A obediência não pode ser negociada, assim como o céu e o inferno também não podem. Que ele está nos falando aqui da radicalidade do que é mortificar o pecado. Do que Calvino, ele olha para esse texto, ele diz: olha, a nossa natureza terrena são os nossos membros. O pecado, ele faz parte da nossa natureza como se fosse uma parte do nosso corpo, no qual nós sofreremos dor ao amputar. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: vocês devem amputar a natureza terrena de vocês, vocês devem mortificar, jogar fora. E o que caracteriza a natureza terrena? Aqui o apóstolo Paulo, ele nos fala dos pecados. Ele fala pelo menos de 3 classes de pecados, poderia assim dizer. Aliás, de 2 classes de pecados, para ficar mais didático, para nós compreendermos. Pecados de cunho moral. Ainda aqui no verso 5 ele diz prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Pecados de cunho moral. No verso 8 e 9... ele vai nos falar do pecado do temperamento e o pecado da língua. São coisas que fazem parte, são membros da nossa natureza terrena e pecaminosa, na qual nós devemos amputar, na qual elas devem ser mortificadas. Então, eu vou passar de maneira bem rápida por esses aspectos aqui, do que é essas características da natureza terrena. E eu falei que é um desafio para mim, porque esse texto aqui eu preguei pelo menos uns 5 a 6 sermões, então estou tentando resumir aqui aos irmãos em apenas um sermão. Eu queria destacar para os irmãos com respeito aos pecados morais, um substantivo que ele usa aqui, os nossos tradutores traduziram como prostituição. Em linhas gerais, prostituição, ele é um verbo, ou ele é um substantivo, que ele é uma palavra conhecida também nos nossos dias. E, aliás, muito bem falada nos nossos dias. É uma palavra ruim, mas que o mundo tem exaltado como se fosse uma coisa boa. É de onde vem a palavra pornografia. É a porneia. Que, em linhas gerais, ela significa, é uma palavra bem genérica nas Escrituras, mas, em linhas gerais, nós podemos dizer que ela significa a relação sexual ilícita. E o que vem a ser isso? Ela, de maneira bem sintética aqui para os irmãos, é toda e qualquer intimidade sexual fora do casamento.
E isso é chamado de prostituição. O que significa isso nos nossos dias? Morar junto. Ninguém quer mais casar, né? Vamos morar junto, vamos ver se dá certo. Isso é prostituição. Isso é porneia. O ficar, o namoro, o recreativo, aquilo que é lícito apenas ao casal, aqueles que são casados, e aqueles que não estão em casamento ficam usufruindo, isso é prostituição. O fato de ver pornografia é prostituição. Toda e qualquer satisfação sexual fora do casamento nós podemos aplicar aqui como porneia. E ela é interessante porque ela vem de uma outra raiz grega, que ela significa porne. Bem simples a palavra, mas o sentido dela é bem mais profundo e bem mais chocante. Significa literalmente uma prostituta, uma meretriz. É isso que essa palavra significa. Por isso os tradutores, eles traduziram esse substantivo como prostituição de fato. Toda e qualquer relação ou satisfação sexual fora do casamento é prostituição. Uma pessoa ela não precisa estar, como nós costumeiramente dizemos, na esquina, rodando a bolsinha, que é a linguagem mais antiga para falar da ideia de prostituição, de meretriz, para ela se encaixar nesse termo aqui. Basta não seguir aquilo que as Escrituras preceituam para uma vida sexual e íntima. Tudo aquilo que é fora do casamento, meus irmãos, toda relação de intimidade fora do casamento é prostituição. O apóstolo Paulo, ele usa essa palavra, e as demais, elas são derivadas dela, nós podemos dizer assim, tanto a impureza como a paixão lasciva, que é o desejo desenfreado por essa satisfação. E o desejo maligno, eu gostaria de falar aqui também sobre o desejo maligno. Ele é um outro substantivo que significa, o desejo ele é bom, mas aqui ele está no sentido negativo, significa de uma natureza perversa. Desejo maligno é um anseio desregrado pela satisfação sexual. Pessoa não tem a saciedade, ela não fica satisfeita e quer mais e mais, e cada vez mais se metendo e entrando dentro desse mundo de depravação e de prostituição. Isso o apóstolo Paulo diz que isso é um desejo maligno. Essas coisas elas devem ser mortificadas na vida daqueles que estão unidos a Cristo. Elas devem ser abandonadas por nós. Ora, natureza terrena, ela consiste na nossa prática pecaminosa. Quando fazer morrer a natureza terrena é abandonar pecados. E no caso aqui, pecados de cunho moral, eles devem ser abandonados por aqueles que estão unidos a Cristo. Ele vai mais a fundo quando ele vai igualar esse pecado ao pecado da idolatria, da avareza e da idolatria. Mais à frente nós iremos falar sobre eles. O verso 6 e 7 é como se o apóstolo Paulo nos desse motivos para nós abandonarmos os pecados. Ele diz, por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. As pessoas que vivem nessas práticas são aqueles que irão receber a ira de Deus sobre eles. Receberão a justiça, a ira de Deus cairá sobre eles. Segundo motivo que ele dá é porque, e no caso específico desses irmãos e de muitos irmãos, nessas coisas andastes vós também noutro tempo, faz parte da vida passada.
apóstolo Paulo, ele vai escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essas práticas aqui, a prática da prostituição, da porneia, ela é uma prática de uma vida sem Cristo. Daqueles que estão em Cristo agora, isso não faz mais parte, ou não deve mais fazer parte. Ele fala dos pecados sociais. Pecado de cunho social. O que tem a ver pecado de cunho social? Pecado do nosso relacionamento entre nós. Pecado do relacionamento com o próximo. E como esse pecado de cunho social, eles devem ser também tratados. Ora, meus irmãos, quando o pecado entrou no mundo, ele destruiu a nossa relação e a nossa comunhão não apenas com Deus, com o Senhor nosso Deus de toda a glória. Ele também destruiu o nosso relacionamento entre nós mesmos. E é por isso que nós demonstramos aqui ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no nosso falar, no nosso relacionamento com o próximo, por causa da natureza pecaminosa, por causa do pecado. E esses pecados de cunho social, eles também devem ser abandonados. Nós não podemos dizer que servimos a Cristo, estamos unidos a Cristo, e sustentarmos na nossa vida essas práticas aqui. Então ele trata dos pecados de cunho moral, e dentre eles os pecados do temperamento, ira, indignação e maldade, como também os pecados da língua, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Poderia até demonstrar aqui que ira, indignação e maldade são maldade que nós vamos estar realizando para com o próximo, no nosso relacionamento. Nós vamos estar nos vingando, nós vamos estar retalhando alguém, vamos estar tratando com o próximo de maneira indevida, não estaremos amando o próximo como a nós mesmos, com essas práticas. A língua, nós pecamos com a língua também, nós demonstramos maldade. Geralmente uma pessoa irada, ou ela agride a pessoa, ou ela fala coisas indevidas para a pessoa. É a maldade que ela vai ser manifesta não apenas na ação da agressão, mas a maldade que muitas vezes é manifesta apenas no falar. E muitas vezes de forma covarde, não é dito nem na frente daquela pessoa que nos ofendeu. Nós esperamos ela virar de costa, e aí nós vamos acabar com a reputação dela. Isso é maldade. Isso faz parte de uma vida, de uma natureza pecaminosa, e que devem também ser abandonadas. E quando o apóstolo Paulo, ele usa agora um outro verbo que nos dá o sentido de abandono desses pecados, ele usa o verbo despojar. Ele vai dizer, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ou seja, o mesmo sentido do abandono, de mortificar, ele deve ser aplicado também aos pecados de cunho social. Então, um outro aspecto da santificação é que ela consiste no abandono de pecados. Precisamos estar unidos a Cristo para fazermos morrer a nossa natureza terrena. Eu queria destacar uma outra marca de uma verdadeira santificação. Não só o ato de mortificar os pecados, mas também como o ato da observância da lei de Deus. Não existe santificação se nós olharmos a palavra do Senhor, que o Senhor Deus nos diz na sua palavra. É aquilo que nós falamos no início, é a nossa ortodoxia. É aquilo que nós cremos e devemos crer a respeito de Deus. E como isso fica evidente aqui no texto? Ora, meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo, ele vai ser indagado por alguns mestres da lei, nos diz lá em Mateus capítulo 22, do verso 35 a 40,
Diz que um desses intérpretes da lei chega ao Senhor Jesus Cristo, querendo experimentá-lo, colocar-o à prova, e diz: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E o Senhor Jesus Cristo respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É o que nós encontramos no Decálogo. Os 4 primeiros mandamentos que falam do nosso relacionamento com o Senhor Deus. A maneira como nós vamos nos relacionar com Ele. A maneira como nós vamos adorar a Ele. E os 6 últimos mandamentos nos ensinam como nós devemos amar o próximo, como nós devemos nos relacionar com o próximo. Alguém que ama o próximo vai roubar ele? Não. Alguém que ama o próximo vai cobiçar as coisas do próximo? Não. Alguém que ama o próximo vai dizer falso testemunho contra aquela pessoa? Também não. Alguém que ama o próximo não aplicará o princípio da honra, não o honrará? Não. Como nós amamos a Deus quando nós observamos 4 primeiros mandamentos, não tendo outro Deus diante dele? Segundo mandamento, adorando a Deus conforme Ele prescreve na sua palavra. O terceiro mandamento, tendo uma grande reverência e zelo pelo nome do Senhor, porque o seu nome representa aquilo quem Ele é. É a maneira como Ele se revela, é pelo meio do seu nome. O nome revela o caráter do Senhor nosso Deus. Devemos ter zelo. E devemos também guardar o dia do Senhor. Observando os 4 primeiros mandamentos, nós estamos dizendo: nós amamos a Deus. Observando os 6 últimos mandamentos, nós dizemos: nós amamos o próximo. E aqui, o apóstolo Paulo deve estar fazendo menção. Observe que esses pecados de cunho social diz com respeito ao próximo. A maneira como me relaciono com os meus irmãos ou com o ser humano de forma geral. Deve ser segundo a palavra de Deus. E o primeiro mandamento, ora, quando o apóstolo Paulo, ele relaciona essa busca desenfreada pelo prazer, como se a pessoa fosse Deus, ela está quebrando o primeiro mandamento. Ela está se colocando como se fosse: eu sou Deus e eu preciso ser satisfeita, a minha vontade ela deve ser cumprida de qualquer jeito. E eu vou buscar cumprir a minha vontade, não a vontade do Senhor Deus. Ela se põe no lugar de Deus. O Senhor nosso Deus é aquele que deve ser, e deve ser aquele que nos satisfaz. E a pessoa ela busca no prazer a sua satisfação. Ela esquece de Deus. Esquece dos seus mandamentos. Ela quebra a primeira tábua da lei e ela quebra a segunda tábua da lei. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer aqui: isso é desejo maligno, isso é semelhante à avareza, que é a idolatria. É a quebra do primeiro mandamento. A pessoa está se colocando como Deus. As suas necessidades têm que ser cumpridas acima de tudo. E o relacionamento com o próximo está destruído. Ora, uma outra marca de uma santificação, da verdadeira santificação, ela tem que ser conforme o Senhor Deus prescreve na sua palavra. Ninguém vai criar suas próprias regras de santificação. Eu não sou autorizado pela palavra de Deus de dizer: olha, eu vou me santificar, vou fazer isso, sem observar o que o Senhor Deus diz na sua palavra. E aqui o apóstolo Paulo ele está nos instruindo, está nos mostrando como que eu devo me santificar, como que eu devo viver a santidade com o Senhor nosso Deus e diante do Senhor, mortificando os meus pecados. Mas
A santificação, ela não tem apenas essas marcas. Ela tem outra marca. Que ela não consiste apenas no aspecto de eu abandonar os pecados, mas agora também de eu me revertir do novo homem. O verso 10 nos ensina isso. O verso 9 termina: e não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes. Esse verbo despir aqui é interessante, que agora o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que esse ato de despir é como se ele estivesse dizendo assim: está vendo? Esse ato de nós mortificarmos, de nós nos despojarmos da nossa natureza terrena, é como se nós estivéssemos tirando uma roupa suja. E essa é a ideia do verbo despir, é de tirar uma roupa. E ela tem uma preposição grega que é interessante, que é a ideia de separação. Eu tiro, eu me separo e eu vou abandonar, deixar de lado. E aí ele traz essa ideia de que nós vamos nos separar da velha natureza. Nós vamos abandonar, nós vamos nos despir como se tirássemos uma roupa suja, que não serve mais e que não será mais usada. O ato de nós mortificarmos os nossos pecados é como se nós estivéssemos tirando uma roupa suja. Mas nós precisamos ainda vestir uma roupa. E aí ele vai usar no verso 10 o verbo revertir, que é justamente ao contrário. Nós tiramos a roupa suja e agora nós vamos vestir uma roupa limpa. Então, a santificação, ela tem o aspecto do se revertir, o aspecto positivo do que agora nós devemos fazer. Não apenas naquilo que nós não devemos, daquilo que nós devemos evitar, daquilo que nós devemos abandonar, mas aquilo que agora eu devo adquirir na minha nova vida com Cristo. E ele diz: e vos revertistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que nós devemos vestir? Ora, o apóstolo Paulo, ele nos dá aqui, no contexto mais abaixo, no verso 12, ele vai dizer assim: reverti-vos, coloque a roupa, tirem a roupa do pecado, de uma vida pecaminosa, e agora botem uma roupa dos eleitos de Deus, daqueles que são santos e amados. Vocês devem se vestir de ternos afetos de misericórdia, de bondade, no lugar de serem de demonstrar ira, indignação, maldade para com seu irmão, agora demonstre bondade. No lugar de ser orgulhoso, arrogante, seja humilde. No lugar de ser brigalhão, seja manso. Seja longâmino para com seu irmão. Seja um suporte uns para os outros. Perdoai-vos mutuamente. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoe os seus irmãos. Amem-se uns aos outros. O que eu devo me revertir? Eu devo me revertir, meus irmãos, das virtudes de Cristo. É isso que agora eu devo me revertir. Eu devo abandonar as virtudes de Adão, a qual eu adquiri quando eu nasci. E aí nós podemos fechar aqui, ainda que o verso 10 nos ensina que a santificação ela é um processo. Ele diz: reverti-vos do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E eu gostaria de destacar para os irmãos, com os irmãos aqui, esse verbo refazer, que ele significa crescer ou renovar, ou tornar novo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo: olha, nesse processo no qual vocês vão abandonando os pecados de vocês, que é a velha natureza adquirida de Adão, da qual nós nascemos com ela, caída, pecaminosa.
Vocês devem se revertir das virtudes de Cristo, que se refaz. Esse verbo refazer aqui, ele é interessante que ele se encontra na voz passiva. Significa que essa transformação não é nós que causamos, é o Senhor nosso Deus. É pela graça do Senhor. É pela graça do Senhor, meus irmãos, que nós vamos conseguir abandonar os nossos pecados. É pela graça do Senhor que nós vamos abandonar os pecados morais. É pela graça do Senhor que nós vamos abandonar os pecados do temperamento. É pela graça do Senhor que nós vamos abandonar o pecado da língua. Falar mal dos irmãos, de nos vingar. É pela graça de Deus que nós vamos nos revertir das virtudes de Cristo. Esse verbo se refaz ou refazer aqui é uma ação que é fora de nós. É um ato de Deus. Essa transformação, esse processo. Esse processo nós vamos ficar parecidos segundo a imagem daquele que o criou. Segundo a imagem de Cristo. O que é santificação? Santificação é um processo que a cada dia, nós que estamos em Cristo, nós vamos cada dia mais parecer com Cristo. Porque nós vamos abandonar os nossos pecados e nós vamos nos revertir das virtudes de Cristo. Eu queria fazer algumas aplicações para os irmãos. É que quando nós compreendemos que a santificação ela é esse processo, eu não posso dizer assim, eu morri assim, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Vocês já ouviram pessoas que dizem isso? Já ouviram crentes dizerem isso? É complicado, porque a santificação, ela é esse processo que eu vou morrer, tenho que morrer a cada dia, para ficar cada dia mais parecido com Cristo. Eu vou lutar contra os meus pecados e pela graça de Deus eu vou vencê-los. E eu vou me revertir das virtudes de Cristo para ficar cada dia mais parecido com Ele. E como um crente pode dizer, eu vou morrer assim? Não vai, não deve. Todo dia você deve lutar contra os seus pecados. Você não pode morrer com os seus pecados. Não pode morrer sem lutar com os seus pecados, contra os seus pecados. Se você é uma pessoa orgulhosa, largue o orgulho. Lute contra ele. Por quê? Porque o crente, ele está nesse processo de santificação. A santificação ativa ela é um processo. Ninguém chega diante de Cristo perfeito. Cada dia nós vamos amadurecendo na fé, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, sendo fortalecidos pelo Senhor. Nós vamos vencer os pecados e nós vamos mudar. É mudança aqui que deve acontecer. Então nós não podemos acalentar pecados nos nossos corações e dizer, pecado X eu abandono, mas pecado Y eu não vou abandonar. Nós precisamos abandonar os nossos pecados. Nós precisamos mudar. Uma outra aplicação é com respeito ao que nós devemos fazer para abandonar os nossos pecados, para vencer o pecado. E eu creio que os irmãos compreenderam o aspecto principal aqui para vencer o pecado. É estar unido a Cristo, é ter nascido de novo. Se não tiver unido a Cristo, não tiver nascido de novo, não tem como vencer pecados. A pessoa continua escrava do pecado e morrerá escrava do pecado e será condenada ao inferno por causa dos seus pecados. Mas se tiver em Cristo, assim, a vitória sobre o pecado. E o que nos cabe, meus irmãos? O Senhor Deus, Ele nos dá, Ele é gracioso, não apenas em nos salvar, nos redimir, mas Ele é gracioso em nos dar os meios de graça para nós crescermos na fé. E eu queria destacar entre os meios de graça
Em primeiro lugar, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Leia as Escrituras Sagradas. Você não pode ostentar ou dizer que tem uma comunhão com Deus se você não lê as Escrituras Sagradas. Foi lido na liturgia que o apóstolo Paulo fala aqui aos Colossenses, no verso 4, no capítulo 1, que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos e por causa da esperança. Nós temos aqui a tríade cristã, da vida cristã. A fé aqui no Senhor Jesus Cristo não é apenas uma fé subjetiva, mas é aquilo que nós temos como conteúdo da nossa fé, as Escrituras Sagradas. Nós temos, a nossa fé, ela não é vazia, a nossa fé, ela tem um conteúdo que foi deixado pelo Senhor nosso Deus, para nós o conhecermos, para não apenas para a nossa salvação, mas também para a nossa santificação e para com que o nome dele seja glorificado. Então, leia as Escrituras. Use esse meio de graça. Aqui é um meio de graça que você pode usar tanto no aspecto particular, que você pode ler as Escrituras em casa, ou em qualquer outro lugar que você tiver. Como também ele é um meio de graça que é usufruído no culto público, juntamente com a igreja do Senhor reunida. Nós usufruímos desse meio de graça. Não apenas em lermos a palavra, mas em nós ouvirmos a palavra do Senhor Deus sendo exposta. Isso significa que eu não devo faltar cultos, né? Também. Que eu devo participar dos cultos de doutrina para eu aprender mais sobre a palavra de Deus, para eu me apegar cada vez mais à palavra de Deus. O segundo meio de graça que eu queria destacar para os irmãos é a oração. Que a semelhança da palavra de Deus, ela é usada no aspecto privado. Eu posso orar ao Senhor Deus em casa ou em qualquer outro lugar. Não tem horário. Devo ter uma vida de oração, não apenas de leitura bíblica, mas também de oração. E a oração também ela é um meio de graça, que ela é usufruída, tanto no aspecto privado, como também público, no culto ao Senhor Deus. E mais uma vez, para eu vencer pecado, eu preciso usar o meio de graça. E observe que o culto público ele é importante. A comunhão com os santos, com a igreja de Cristo, ela é importantíssima para o meu fortalecimento e para eu poder vencer os meus pecados e para eu crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E o terceiro meio de graça são os sacramentos. Aí esse é só no culto público. Eu não posso usufruir dele na minha casa, mas eu posso usufruir dele no culto público. Observe que os meios de graça, eles culminam para o culto. Culminam para o dia do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos nos apegarmos à graça do Senhor. Precisamos ter responsabilidade na nossa vida cristã e vivermos uma vida santa diante do Senhor, de acordo com Ele prescreve na sua palavra. Não nos contentarmos com uma vida de pecado, mas lutarmos contra eles, para com que nós cada dia cresçamos e sejamos parecidos com Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe e aplique a sua bendita palavra aos nossos corações. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós agradecemos ao Senhor pela tua bendita palavra, que nos confronta, ó Deus, e nos ensina também. Pedimos que o Senhor Deus nos dê a graça de compreendermos a nossa responsabilidade, uma vez que nós estamos unidos ao Senhor Jesus Cristo, de que uma vida de pecado não deve fazer parte da nossa vida, de que nós venhamos, Senhor Deus, a cada dia mortificar, matar, ó Deus, nos despojar da nossa natureza terrena e pecaminosa. Pedimos que o Senhor Deus nos dê a graça de usarmos
aquilo que o Senhor Deus tem nos deixado para vencermos o pecado. Uma vida de comunhão com o Senhor por meio da leitura da tua palavra, por meio da oração, por meio da observância do dia do Senhor, por meio do culto ao Senhor Deus e da comunhão com os santos, Pai. Nós pedimos que o Senhor Deus seja gracioso conosco e nos dê, ó Senhor Deus, a força necessária para lutar contra os nossos pecados e vivermos uma santificação que agrade ao Senhor, conforme a tua palavra. No nome de Cristo Jesus. Amém.